Hoje a gente começa, então, um novo capítulo, é o capítulo 26, onde a gente vai tratar aqui corrente e resistência. Então, quando a gente está falando de corrente elétrica, ao contrário do que a gente tinha na eletrostática, agora as cargas elas estão em movimentos. Então, a gente tem cargas agora se movimentando através do condutor. Bom, então o que vem a ser corrente elétrica? Para que exista corrente elétrica, é necessário que tenha um fluxo líquido de cargas se movimentando através de um condutor. Como a gente já viu, no condutor, os elétrons estão livres e sua velocidade chega da ordem lá de 10 a 6 metros por segundo. Mas esses caras eles se movimentam em todos os sentidos, de maneira aleatória, de forma que, em caso geral, você não tem um fluxo líquido de cargas. Então, apesar de todos os elétrons estarem se movimentando, eles estão se movimentando todos aleatoriamente, e eles não contribuem, então, para um fluxo líquido. Além disso, se a quantidade de carga positiva e negativa que flui é exatamente a mesma, também não vai existir um fluxo líquido. Então, por exemplo, se pegar uma corrente de água, né, de H2O lá na mangueira, tem um fluxo de cargas ali, né, fluindo, né, na mangueira, mas a quantidade de carga positiva e negativa é a mesma, né? Então, você não tem corrente elétrica. Então, a corrente elétrica é necessário, para que exista corrente elétrica, é necessário um fluxo líquido de cargas. Bom, quando esse movimento dos elétrons é constante, a corrente é dita estacionária. Então, a gente define como corrente estacionária quando o movimento dos elétrons é constante. Então, o número de elétrons que atravessa uma seção do fio por unidade de tempo vai ser sempre a mesma. Então, você tem aí uma corrente dita, então, denominada estacionária. Imagina um fio aqui meio torto. Aqui. Você tem aqui uma seção, aí você tem uma outra seção aqui mais grossa, aqui, aí depois ele se afina de novo, e aqui você tem uma certa corrente elétrica aqui. Essa corrente está entrando aqui, você tem um certo número de elétrons entrando aqui e tem um certo número de elétrons saindo pelo outro lado. Vamos fazer umas seções aqui para a gente estudar um pouquinho. Então vamos supor aqui, ó, uma seção A', uma seção aqui B', uma seção pode até ser assim, ó, D', C', atravessando aqui essas seções. Então a gente tem uma certa quantidade de elétrons. Bom, se uma certa carga dQ passa por esse plano hipotético aqui, ó, ou esse, no intervalo de tempo dt, a corrente é definida como sendo, então, dQ dt. Isso aqui é a minha definição de corrente elétrica, que me dá a quantidade de carga, né, coulomb por segundo, que está atravessando um certo plano hipotético aqui no intervalo de tempo, uma certa quantidade de carga por intervalo de tempo. Isso aqui a gente chama de ampere. Bom, obviamente, né, se a gente quiser calcular a carga total que atravessa esse plano aqui, ou esse plano, qualquer um dos planos, basta a gente então integrar, certo? Então dQ é igual a I dt, de forma que a carga total que atravessa o plano num certo tempo t, nada mais é do que a integral de 0 até t de I dt. Isso me dá a carga total. No regime estacionário, que é isso que a gente definiu aqui, ó, de corrente estacionária, onde o movimento dos elétrons é constante, a corrente é a mesma da corrente estacionária, e ela vai ser a mesma nos planos AA', ou BB', ou CC', ou DD'. Então, a corrente é a mesma nos planos AA', BB', CC', DD', se a corrente é estacionária. Então, seja qual for a orientação desse plano, ou a sua localização, a corrente vai ser a mesma aqui, aqui, aqui e aqui. Por quê? Porque se entra 10 coulombs aqui, por unidade de tempo, a corrente é constante, aqui vai passar 10 coulombs por unidade de tempo, aqui vai passar 10 coulombs, aqui também vai passar 10 coulombs por unidade de tempo. Caso contrário, você teria um acúmulo de cargas aqui, ou uma deficiência de carga. Então, como a gente tem uma corrente estacionária,
essa carga é conservada e a quantidade de carga que adentra aqui é igual à quantidade de carga que sai do outro lado. Então isso aqui é fruto do que é chamado de conservação da carga. Então, seja qual for a seção, a corrente vai ser a mesma, visto que é uma corrente estacionária. Se entrar 10 coulombs aqui em um segundo, necessariamente vai sair 10 coulombs aqui em um segundo. Obviamente que aqui a corrente por unidade de área, ela vai ser menor. Aí tudo bem, a corrente por unidade de área. Mas a corrente, propriamente dita, ela é a mesma. Então a gente vai ter aqui por unidade de área com uma área maior, né? Então aqui a corrente por unidade de área, ela vai ser menor. Bom, no sistema internacional, como eu já disse, a dimensão da corrente é 1 ampere, a gente usa a letra A para definir. Então eu tenho ali 10 amperes, 1 ampere. Então 1 ampere nada mais é do que 1 coulomb por segundo. Se eu tenho lá numa bitola de um fio ali passando 1 coulomb por segundo, a minha corrente é uma corrente de 1 ampere. O que mais? Quando essa corrente se divide em ramos, como a carga é conservada, temos que a soma das correntes é igual à corrente inicial. Então, imagina que eu tenho aqui um filamento aqui, ó, e de repente ele se divide. Aqui eu tenho uma certa corrente zero, ou seja, vem 10 coulombs por segundo aqui. De repente, aqui ela se divide em duas partes. Então, está aqui minha corrente, está aqui, está aqui. Então, se, por exemplo, aqui é 10 e aqui é 2 coulombs por segundo, necessariamente aqui tem que ser 8 coulombs por segundo. Então, a gente tem que ter aqui que I0 é igual a I1 mais I2. Bom, uma convenção importante que a gente precisa deixar bem claro aqui. Extremamente importante, tá certo? A seta que orienta o sentido da corrente, ela está relacionada com o movimento das cargas positivas, ou seja, que cargas positivas se moveriam. Mesmo que os portadores sejam elétrons, a gente define o sentido da corrente naquele do movimento das cargas positivas. Então, se eu tiver aqui, ó, uma corrente nesse sentido, isso significa que os elétrons estão se movendo nesse sentido. Isso porque, por definição, uma convenção, a gente convencionou assim. Então, só para enfatizar, a seta da corrente é desenhada no sentido em que portadores de carga positivas se moveriam. Mesmo que os portadores sejam negativos. E, no caso, se movam no sentido oposto. Então, isso aqui é muito importante ter em mente. Os elétrons estão se movendo, a corrente é no sentido contrário ao movimento dos elétrons. Bom, vamos fazer um primeiro teste aqui, que é o teste 1 do livro. Então, por exemplo, aqui, ó, a figura ao lado mostra a parte de um circuito. Tem uma parte aqui no circuito. E ele quer saber qual é o valor absoluto, quais são o valor absoluto e o sentido da corrente I no fio da extremidade inferior direita. Aqui, ó. Qual é? Então, aqui, ó, você vai começar a analisar a conservação das cargas. Ó. Chegou 3 aqui e 2 aqui. Então, nesse pedaço aqui, ó, quanto a gente tem aqui? Quantos coulombs por segundo? 5 coulombs por segundo. Nesse sentido aqui. Aí, esses 5 aqui, tem mais 4 aqui que está chegando por aqui. Ou não, né? Ou 4 está vindo para cá, não sei. Mas o fato é que a gente tem 5, nesse ponto aqui teria 5 e mais 4. No entanto, tem aqui 3. Então, necessariamente, está faltando 6 em algum lugar aí. Sim ou não? Ó, aqui tem 4 e aqui tem 5 nessa região aqui, ó. Então, necessariamente, se aqui só tem 3, então tem 6 faltando para algum lugar. Então, para cá, ó, tem que ter 6 amperes. Nesse sentido aqui. E aí conserva a carga. Chega a 5, chega a 4. Ou seja, dá 9. 6 vem para esse sentido aqui, ó. E 3 vem para cá. Ou seja, dos 9 aqui que chegaram aqui, 6 estão indo para esse lado aqui. Beleza? Então, quantos estão vindo para cá? 8. 8 amperes. E aí tudo se conserva. Ó. Vem 4 aqui, vem 5 para cá. Desses 5, 3 vem para cá, 2 se somam e vem para cá. Formam 6. Desses 6 aqui com esses 2 aqui, você tem 8 aqui. Ok? Note que não tem como esses cargas se conservarem de outra maneira. Ó. Você simplesmente pensa, não, mas aqui vem os 2 vêm para cá. Aí você tem 2 para cá, com 4 para cá, com 5. Aí você teria 2, 6, 11. E aqui você tem 3. Aí ferrou. Falou, mas cadê? Faltou carga aqui, tá faltando. Então, necessariamente, ó, como tem 3 aqui, você já sabe, tá dado que aqui, nessa seção aqui, ó,
chegam 3 coulombs por segundo. Então, desses 4 aqui, pode vir os 4 para cá, 3 desses caras vêm para cá, e os outros 2 aqui vêm para cá, formando 6. Como está chegando mais 2 aqui, necessariamente aqui tem que ser 8, por conservação das cargas.